Bom, me chamo Matheus, né? E eu sou um dos instrutores aí da Bridge OT Academy. Então nós vamos, né, iniciar aí o curso de introdução, né, a OT IT, né, onde a automação encontra os dados. Né, o objetivo aqui dessa introdução, né, é explorar, né, o OT IT, explicar a convergência, né, entre essas duas áreas, o papel, né, do profissional de OT e IT neste mercado, né, atual, e a importância e coleta de análise de dados no nosso mundo. Então, inicialmente, né, vamos explicar o que que é OT, né, que é a abreviação aí de tecnologia operacional, que é uma área, né, que aborda CLPs e HMs, né, sensores, atuadores, inversores de frequência, controle de processo físico, né, tempo onde o tempo real e a segurança, né, são importantes. Então, no resumo, o OT é tudo aquilo que mantém a máquina funcionando com segurança, sem parar, e se parar, né, a produção para. Então, aqui nós temos, né, um exemplo de um painel elétrico, né, onde a gente tem alguns exemplos de alguns componentes que eu havia mencionado. Então, tecnologia de operação operacional é basicamente, né, o que nós temos aí no chão de fábrica, né, como representado aí por robôs, painéis elétricos, né, máquinas, tudo, né, que está interagindo ali, fazendo a máquina funcionar com segurança. E o que que é IT, né? Que é a tecnologia da informação, né? Ela pode ser caracterizada aí por bancos de dados, né? Sistema em nuvem, servidores, gestão e análise de dados, né? Tempo real e segurança. Então, TI, ele não controla a máquina, né? Mas transforma dados em informação com precisão. Então, né? O TI, ele geralmente está numa camada acima, né? Que pega, né? Que ajuda aí, né, a fazer a interface, né, entre esses dados de chão de fábrica, né, de máquinas, enfim, da planta com a parte aí de gestão, né, como SAP, né, MES e outras plataformas, né, que conectam aí a parte de gestão, né, empresarial com o chão de fábrica. Né? Vamos falar agora sobre a importância dos dados, né? Então, os dados, né, vêm do chão de fábrica, né, onde eu havia mencionado, nessa parte de IoT, e eles são importantes, né, para tomada de decisões, né? Então, a automação, ela gera muito mais do que sinais, né? Então, toda automação gera dados o tempo todo, e durante muito tempo esses dados morreram dentro do CLP, né? Então, né, dentro da área de IoT, nós temos, né, uma série de dados que estão sendo ali coletados como sensores, né, temperatura de enfim, a temperatura sendo coletada através de sensores de temperatura, enfim, vibração, vazão, status de máquina, né, uma série de sensoriamentos que nos dão informações, mas que essas informações muitas das vezes não estavam sendo bem exploradas, não estavam sendo utilizadas e acabavam sendo perdidas, né, ao longo do processo produtivo. Né? E o que que é essa integração entre OT e IT na prática, né? Então, nós temos aí o OT, como eu havia dito, no a tecnologia operacional, né, caracterizada por CLPs e HM sensores, e a parte de IT, que é caracterizada aí por servidores, né, enfim, redes, né? E o OT, ele cuida do processo físico, enquanto o IT cuida dos dados. E a convergência é quando esses dois mundos passam a trabalhar juntos. Então, aqui nós temos um exemplo, né, dessa aqui, onde nós temos a camada de cibersegurança, a parte de cloud, né, internet Wi-Fi 3.0, né, o 3.0 Industrial, desculpa, internet das coisas, né, o IoT, o Big Data, integração de sistemas, robôs, né, manufatura aditiva, né, realidade aumentada, simulações. Então, hoje, né, a gente trabalha aí numa convergência muito grande, onde nós temos, né, uma interação muito grande entre essas duas áreas. E como que isso acontece, né, no dia a dia? Né? Então, nós temos aí um CLP conectado em rede, né? O SCADA, né, que é o nosso supervisório, rodando em um servidor, dados sendo acessados remotamente, né? Então, o gerente da planta, ele consegue, né, hoje, observar quanto que está a produtividade da linha, o OEE, né, o status de máquina, se a máquina está parada, está rodando, a produção em tempo real. Então, se você utiliza SCADA em rede, né, histórico de dados, acesso remoto, você já está dentro da convergência entre IT e IT, entre OT e IT, né, mesmo sem perceber. Então, todas essas análises, né, tudo que é feito de forma remota, onde conecta o chão de fábrica, né, a parte gerencial, já está abordando, né, esse tema de integração entre essas duas áreas. E o que que acontece quando não há essa convergência, né? Então nós temos aí perda de dados, né? Os dados ficam isolados, o diagnóstico de erro ele fica lento, as decisões no achismo, né? Isso é um ponto muito importante, né? Que nós temos que sempre tomar decisões baseadas em dados, em fatos, né? E não
em achismo, né. Então quando não acontece uma boa integração entre as 2 áreas, acaba que as decisões de dados são, às vezes, meio enviesadas, elas não são tomadas num tempo hábil, né, baseado em dados antigos ou em achismo, né, como havia dito. Então quando a TI e o TI não conversam, o problema aparece tarde e custa caro. E o que que, né, e a IT/OT é a base, né, aí da indústria 4.0 e, né, agora, né, começando a ouvir falar mais nesse conceito de indústria 5.0. Então a indústria 4.0, né, que é caracterizada aí por dados e automação, né, então nós temos aí uma alta coleta de dados, uma alta, né, automatização de processos, né, e isso passa essa parte de tratamento, né, de coleta de dados passa, né, por essa integração. E já a indústria 5.0 nós temos aí a pessoas, né, no centro, e a tecnologia é o alicerce para poder manter isso tudo, né, funcionando. Então, sem dados confiáveis da OT, não existe analytics e AI, né, que é um tema muito, atual, e digital twin. Então, né, o OT ele vai se concentrar aí, digamos, na parte de coleta desses dados, né, e vai fazer a interface com a parte de IT, onde serão analisados, terão, né, os modelos de IA para serem treinados baseado nesses dados, e também as simulações através do Digital Twin. Então, qual que é o novo papel do programador de automação hoje, né, do desenvolvedor de software de automação? Então, hoje nós vamos ter menos códigos isolados, né, mais integração entre duas áreas, mais visão de sistema. O programador de CLP hoje não entrega só lógica, entrega a solução. Então, nós temos aí muitos ambientes de desenvolvimento, né, que já estão adentrando a área de automação, que envolve muitas linguagens, né, muitos frameworks que são comuns à área de TI. Como exemplo, né, que nós vamos abordar ao longo do curso, nós temos uma ferramenta chamada Node-RED, né, que é uma ferramenta, assim, muito próxima mais à parte de TI do que OT, mas que já vem sendo integrada, né, dentro da área dentro dos próprios PLCs. Nós temos hoje muitas soluções, né, de CLPs virtualizados, então nós temos em ambiente Linux, né, que onde você encapsula um kernel Linux e trabalha, né, com PLCs virtualizados ali dentro. Então, né, hoje a automação clássica, entre aspas, que era só CLP e ladder, ela já está ficando, né, desatualizada. E por que que o programador de CLP precisa de entender o TI, né? Porque o CLP não é mais isolado, então nós temos CLPs aí conectados em redes, né? Os dados precisam circular, então você tem que garantir essa coleta, né, essa troca de dados. E os erros nem sempre são de lógica, né? Então muitas vezes você trabalha aí com firewall, né, com uma alta integração com a área de TI, que demandam outros tipos de protocolos. Então nem sempre o erro é de lógica, né? E muitos problemas hoje não estão no código como o CLB, como eu havia dito, mas na rede, no servidor ou na comunicação. E por que o profissional de TI precisa entender o TI? Né, porque o TI não é uma área não é TI tradicional, né, o tempo real aqui ele importa, a questão de segurança é diferente e o parar custa caro, né. Então quem vem de TI precisa entender que em OT disponibilidade de segurança física vem em primeiro. Então, quando você trabalha em OT, você tem que se preocupar com outras coisas que em TI às vezes não faz tanta diferença, né. Então aqui temos uma imagem aqui do pessoal de TI, né, essa integração e a parte de UTI, que é caracterizada pelo sensor. Então, certos conceitos como sensores, né, válvulas, transmissores, né, alguns protocolos não são, né, características, não existem no mundo de TI, então é importante haver esse conhecimento, essa difundir, né, essa área de OT dentro de TI, porque são alguns conceitos que não são tão aplicáveis. E o que vocês vão aprender ao longo desse curso, né? Então, fundamentos de TI aplicados em automação, né, com muita virtualização, né, uso de muitas ferramentas, né, principalmente aí low code, né, como o Node-RED, né, o Mendix também para poder realizar essa integração, né, de CLP, escada e dados, comunicação, arquitetura entre OT e IT, visão prática da indústria, né, 4.0 e 5.0, que é o que, né, está acontecendo aí, as demandas do dia a dia, e boas práticas do mundo real, né? Então, o objetivo é que você entenda o sistema como um todo, não apenas o código dentro do CLP. Então, né, vamos ter aí muitas práticas, né, muita mão na massa para poder exemplificar e que essa convergência, né, ela fique de uma forma clara e sedimentada. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado.